Então vamos lá, gente, nós temos aí, né, 3 livros para tratarmos hoje, né? Colossenses, Filemão e Tito, né? Vocês têm lido aí a Bíblia aí? É isso aí. Então, interessante aí no livro sobre Colossenses é que, na verdade, quem cuida dessa igreja é um homem chamado Epáfras. Epáfras, né? E essa carta, essa epístola, né? O fundador lá da igreja de Colossenses, Epáfras, ele pede auxílio justamente a Paulo, né? Porque as igrejas tinham um grande respeito por Paulo. Então Paulo escreve uma carta aos Colossenses. E essa carta é uma das cartas do cativeiro, que a gente fala, né? Essa daí é uma das cartas do cativeiro. Além dessa carta, mais outras 3 cartas são do cativeiro: Filemão, Filipenses e Efésios. Ok? E o que leva Paulo a pegar e escrever essa carta? Primeiro, o pedido de Epáfras, né? Que trouxe ao apóstolo um relato sobre a condição espiritual da congregação, né? Que a gente vai ver que o pessoal estava também precisando de algumas diretrizes, os colossenses. Nós vamos ver também que existiam os falsos profetas, né? Aquelas pessoas que estavam com a mesma ideia que nós já temos acompanhado nas cartas sobre querer mudar a questão do evangelho, né? Trazer coisas do judaísmo para dentro do cristianismo. Então, a igreja de Colossenses também não é diferente, né? Tá ok? Então, esses falsos mestres em Colossos tinham rebatido algumas das principais doutrinas do cristianismo, nada menos que a divindade de Cristo, a autoridade absoluta e suficiência de Cristo. Então, imagina aí, era só essas coisinhas que os caras estavam brigando. Estavam falando que Cristo não tinha autoridade, que ele não era mais uma pessoa, porque os colossenses estavam nessa pegada doida aí, maluca. E aí Epáfras pede uma ajuda a Paulo, que escreve essa carta de punho, né? Ele estava preso, por isso a carta do cativeiro, e ele vai falando sobre isso aí, né? Então, essa daqui, a epístola de Colossenses, ela tem uma curiosidade que algumas pessoas acham, tem uma briga teológica, de que na verdade não é Paulo, mas sim alguns daqueles que estavam junto com Paulo que teria escrito a carta, né? E aí eles dão esse nome de Deuteropaulino, né? Deuteropaulino, que seria segundo Paulo, né? Então alguém estava escrevendo segundo Paulo, mas não teria sido ele, né? É interessante que nós vemos aí a questão de movimentos religiosos, né? Que eles acabam instaurando em Colossenses, e um deles é o gnotismo, né? Que é um movimento religioso de caráter assim esotérico, que combinava misticismo e especulação filosófica. Os caras gostavam de juntar tudo esse negócio. Então era uma igreja assim que estava precisando demasiadamente da ajuda de Paulo, e Paulo acaba ajudando. Colossenses tem uma peculiaridade que é o seguinte: junto com Efésios, dos 155 versículos de Efésios, 78 versículos são parecidos com o de Colossenses, são idênticos. Então,
até acham o seguinte, que quando foi escrito Efésios e Colossenses, Paulo estava na mesma pegada. Ele escreveu uma e já escreveu outra, e a gente vai vendo que acaba tendo as mesmas características, a mesma linguagem, exortando o povo, falando sobre esse negócio. Então, Colossenses, ele vai falar sobre a questão da salvação, que Paulo vem falando. Ele, no capítulo 1, nos versículos de 3 a 8, ele louva pela fé dos colossenses. De 9 a 14, ele já está pedindo uma oração pelo crescimento, né, deles em Cristo. E aí do capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 7, ele vem falando sobre a supremacia de Cristo. Então ele vem debatendo tudo aquilo que os falsos doutores, eles estavam pedindo, né? Estavam falando, olha, mas Cristo não tem nada a ver com isso, não tem nada dessas coisas. Eles imaginavam o seguinte, que esses falsos profetas que estavam no meio de Colossenses, eles tinham a seguinte ideia, que os anjos eram seres maiores do que Cristo. E aí eles começaram a quê? A querer louvar os anjos, adorar os anjos, né? O anjo da guarda, aqueles negócios, né? Todos os anjinhos. Então eles começavam a achar que Cristo era menor que os anjos. E começavam a querer adorar os anjos. Então Paulo vem falando, não, a supremacia de Cristo. Então ele fala sobre a supremacia de Cristo na igreja, na criação, na reconciliação do homem com Deus. E aí ele vem depois, Paulo, falando sobre o seu ministério também. Sempre a gente viu até agora, né, tanto Gálatas como Coríntios, Colossenses não vai ser diferente, Paulo falando sobre o seu ministério, justificando o ministério dele. Então tem tudo isso aí. Aí Paulo começa a fazer a sua defesa do que se refere à dependência de Cristo, sobre a supremacia de Cristo, né? Então eu até acredito que Epáfras tenha pedido ajuda para Paulo pelo vasto conhecimento que Paulo tinha, que era um homem entendido na lei, né? Um homem entendido, estudava a palavra de Deus, e ele vinha rebatendo aquelas acusações daqueles homens. Por isso que é importante que nós tenhamos conhecimento da Bíblia, porque somente estudando a palavra, tendo conhecimento, que a gente consegue rebater aquelas falsas doutrinas. Lembrando que Cristo, quando derrota Satanás, né, na hora que ele está naquele período de jejum, está ali no deserto, é com o quê? Com a palavra de Deus. Então nós também temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que ter gosto pela palavra de Deus. Ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Se existe um testamento, existe uma herança. E é essa herança que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que saber o que são os nossos direitos, aquilo que Deus nos separou para nós, né? E Paulo, ele como conhecedor, ele vem rebatendo todas as acusações daqueles falsos profetas. E ele começa a escrever a carta para Epáfras, ele vem acertando tudo esse negócio. Então ele fala contra a falsa filosofia, ele fala contra o legalismo, e contra o louvor aos anjos, e contra o ascetismo. Então, são coisas que Paulo vem defendendo, tudo através da palavra dele, né? Então, se a gente olhar no capítulo 1, do versículo 15, né, em diante, até, ele fala assim, sobre a supremacia de Cristo, né? Ele fala assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele, Cristo, é a imagem de Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar a esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Então ele vem falando sobre a supremacia de Cristo, ele vem rebatendo todas essas coisas que o povo esses falsos profetas estavam levantando contra o que já havia sido falado. Então Epáfras, ele pede ajuda para alguém que conhecia mais. E pelo gabarito de Paulo então fala assim, vamos mandar ver nesse negócio aqui, nessa carta. E é isso que vem vindo. Então, Colossenses é uma das cartas que nós já vemos, que é do cativeiro. A carta dos Efésios é muito próxima de Colossenses, como eu falei, tanto no estilo, quanto na linguagem, quanto na teologia. Essa questão de Paulo sobre Efésios e Colossenses, como eu falei para vocês, de 155, versículo 78, são idênticos, né? Então, apresenta isso daí. E Epáfras como fundador da igreja de Colossos, tá? Então, se você achar que Paulo que fundou essa igreja, não foi, tá? Dentro dos propósitos de Colossenses, nós vemos que o ensino é representado como uma filosofia, como está no capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então ele fala, tendes cuidado. E a gente vê, queridos, que as armas de Satanás continuam as mesmas. Isso acontecia com o povo de Colossos. Isso acontece até hoje com o povo aqui dentro da igreja. Quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós somos enganados por pessoas que apresentam uma coisinha mais agradável, né?
E nós temos visto muito a questão de Paulo, que Paulo fala assim: queridos, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu prego o evangelho puro e simples. Não se deixem iludir por aqueles que vêm com o evangelho que não seja esse que eu tenho pregado, né? As pessoas, elas têm o costume de quererem ouvir aquilo que ela gosta, né? Se o ser humano pudesse ir arrancando a página, eu acho que ficava umas 20 páginas só, né? As coisas básicas. Iam resumir os Salmos no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O resto já jogava fora, já mandava ver, né? Josué colocava lá, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O resto arranca fora. Então, o ser humano, ele tem esse negócio. E quando alguém aparece te apresentando um evangelho muito simples, aí nós devemos tomar cuidado. O evangelho, ele é simples, né? Eu, particularmente, eu já falei até que o que complica é o ser humano, né? O evangelho, ele é simples porque ele se resume a duas coisas: sim e não. Ou você obedece ou você não obedece. Não existe meio termo com Deus. Tanto que ele já deixa bem claro: ou é quente ou é frio. Morno, eu já vomito. Então ele vem levantando isso aí. Então nós precisamos tomar cuidado, e é apenas conhecendo a palavra de Deus que a gente não é enganado por outras pessoas, certo? Então, provavelmente insistia na execução do rito iniciatório judaico da circuncisão. Aquilo que nós já estamos, né? Toda semana a gente está vendo, os caras insistem naquele negócio. Tem que ser circunciso. Tem que seguir, obrigava a observância de dias especiais, tais como luas novas e o sábado. O que tem a ver o sábado conosco? Eles não queriam que os caras não fizessem nada no sábado. E Cristo vem e cura alguém justamente no sábado, para contrariar todo mundo. Então, e houve também uma tendência da sua mediação entre Deus e o homem, interpondo seres espirituais como meio de comunicação entre o homem e a divindade, e a consequência, adoração destes seres. Então, o que isso quer dizer? Aquilo que nós, como cristãos, sempre falamos: olha, você aceitou Jesus, você tem um caminho direto ao trono de Deus. Você não vai precisar solicitar para um santo, você não vai precisar solicitar para uma outra pessoa para interceder por você. Você tem acesso direto a Deus. Você dobrou o teu joelho e falou: Pai, na hora, ligação direta, você entendeu? É melhor que fibra ótica, não vai cair, não vai ter nenhum chabu. Você entendeu? Não fica com eco na ligação, não tem nada disso, certo? Você não vai ter aquele problema: escuta, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Nada disso, porque nós temos acesso através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso hoje eu não preciso de ninguém humano ou escultura para que eu tenha acesso direto ao trono de Deus. E no entanto, esses homens, eles começavam a falar que os anjos é que levavam aquele negócio. E aí começou a quê? A querer adorar os anjos. E Paulo fala: gente, terá morrido Cristo em vão? Porque Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso direto. E hoje eu preciso de anjo? E adorar anjo? Não. Quem nós vamos adorar? É a Deus. É ao Cristo. E não a seres celestiais, né? Como anjos. Então, isso daí é o que nos dá essa pequena conotação aí de Colossenses. Ele fala depois sobre a supremação de Cristo exigida na vida do cristão, que você tem que ter em relação a Cristo, em relação à sua igreja local. Olha tudo que Paulo está falando em Colossenses. Em relação à sua família, em relação ao trabalho e em relação à sociedade. Tudo isso que você precisa ter Cristo, a supremacia de Cristo, Cristo controlando a tua vida. Então,
no capítulo 3, no versículo 18 a 21, capítulo 3, versículo 18 a 21, né? Isso aqui ele está falando em relação à família. Olha lá, né? Eu sei que o começo não vai agradar muito a mulherada. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, por isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tudo isso é a família, né? Depois, sobre o serviço, vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que servis. Então, né, eu acho que eu devo ter falado com vocês que eu fui dar uma palestra e uma moça de RH falou assim: Luciano, eu não consigo mais contratar cristão, crente na minha... né, eu falei isso para vocês, que dava mais mau exemplo do que bom exemplo. E Paulo em Colossenses ele vem falando até sobre o trabalho. Quando você vai trabalhar no seu emprego, você tem que trabalhar como se estivesse servindo a Deus e não ao homem. Até nisso ele pede um bom exemplo, né? Principalmente quando a gente vê assim a questão do crente, né? Ele chega para o chefe dele e fala assim: ô chefe, preciso sair hoje mais cedo porque tem campanha lá na igreja. Tá, o que tem o emprego a ver com a tua campanha? Coisas simples que a gente não presta atenção, mas que a gente acaba roubando, né? O seu chefe, ele te paga para você trabalhar das 8 às 17. Às 16h30 já vai para o banheiro para começar a pentear, passar o batom, vestir a roupa, para que quando seja 17 horas você já bate o cartão e vai embora. Você está roubando. E Paulo ele fala: servir os seus senhores, servir o seu chefe, como se vocês estivessem servindo a Deus. Você faria isso com Deus? Roubaria a Deus? Então, a gente vê que a conversa de Paulo é forte o negócio, né? E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, vamos ver se eu marquei aqui. Capítulo 4, versículo de 7 até o 10. Nós vamos ler Colossenses 4, de 7 a 10. Dentro das saudações finais dele, eu quero chamar a atenção de uma pessoa que daqui a pouco a gente vai falar dele, tá bom? Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console aos vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele já recebestes instrução. Se ele for ter convosco, recebei-o. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 9. Juntamente com Onésimo,
amado e fiel irmão, que é um de vós. Beleza? Você guarda esse cara aí, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tá? O livro de Tito, né? Na nossa revista estamos na página 145, tá? É que eu vou e volto entre a Bíblia e o livro que nós estamos estudando, tá? Na Bíblia, Tito. Qual que era o nome do cara lá? Onésimo. Isso, deixa Onésimo guardado aí, hein? Não vai perder Onésimo, não. Queridos, essa carta de Paulo, né, ela já não é para Colossenses, é para o povo de Colossos. Mas Tito é uma carta para Tito, para ele mesmo. Então, a gente vê assim que Tito estava seguindo algumas orientações. É uma carta que Paulo ensina a Tito a como cuidar da igreja. É uma carta explicativa, que ele fala assim: Tito, você vai cuidar da igreja dessa maneira. Para você ter uma ideia, ele ensina até Tito como que ele vai se relacionar com pessoas de várias faixas etárias. Então Paulo vai mandar uma carta agora para Tito, né? E ele até classifica Tito como meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. É a maneira como ele cuidava e chamava de Tito, meu filho. Então, tanto a carta para Tito quanto Timóteo, ambas as cartas ocupam-se com qualificações daqueles que devem liderar e ensinar a igreja. Tito tinha 3 grandes temas: a organização da igreja, a doutrina correta e a vida sã. Eram as 3 maiores bases que Paulo vai tratar com Tito. Então, Tito, primeiramente, ele é mencionado em Gálatas, né? A primeira vez que a gente vê ele, em Gálatas capítulo 2, de versículo 1 e 3, onde aprendemos que ele era grego. Tanto que, vocês lembram quando a gente estava falando, e ele diz assim: nem Tito eu o obriguei a passar pela circuncisão, quanto mais agora esse povo quer mandar todo mundo ir para a circuncisão. Então, Paulo, ele falou lá em Gálatas, né? E ele fala, onde aprendemos que ele era grego, mas não foi compelido, né? Não foi obrigado a se submeter a uma circuncisão, para que Paulo não desse aos seus inimigos um argumento contra ele mesmo. Então, a gente tinha estudado lá em Gálatas que Paulo estava falando, não, ninguém precisa ser obrigado a passar pela circuncisão ou seguir doutrinas judaicas. Lembram que eles estavam com aquele negócio de ficar puxando as doutrinas judaicas, querendo fazer um misto. Tudo isso continua. Eu chego assim, uma análise, eu vejo que os caras deveriam estar perseguindo as igrejas de Paulo, porque a gente vê que sempre os caras querem trazer aquela ideia de judaísmo para dentro da igreja, e Paulo tem que escrever de novo as cartas, né? Eu acho que por isso que Efésios e Colossenses é muito parecida, é porque não tinha uma máquina de xerox, senão ele tinha xerocado aí, mandado para lá, viu? Então, na questão de Tito, né, que a gente tem aí, o livro de Tito, ele é um valioso colaborador de Paulo, né, e não existe nenhuma menção a seu respeito em Atos, mas a gente vê assim que Tito, ele estava junto pela maneira carinhosa que ele trata com Tito. É uma carta de caráter assim todo pessoal, certo?
De várias maneiras ela é parecida com 1 Timóteo, devido ao fato das duas terem sido escritas aproximadamente no mesmo tempo, exigido por situações similares. Então, enquanto ele estava no mesmo período, ele escreve para Tito e ele escreve para Timóteo, né? É lógico, nós temos primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, mas a gente tem que entender como cartas, né? Então, tá ok? Então, o que nós temos? Nós vemos assim, o livro, a carta de Tito, a gente vê assim, primeira coisa, ele chamando a responsabilidade de Tito. Então ele fala no versículo 4, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta carta te deixei em Creta, para que pudessem em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então, para a gente ter uma noção, ele vem ensinando até as qualificações que ele deve de escolher naquelas pessoas que ele vai chamar ao ministério. Então, versículo 5 até o 9, ele fala assim: e aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, irascível é propenso a irar-se, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Paulo vem... Difícil, hein? Hã? Difícil. Fih. Alguém se encaixa aí. Mas o que eu quero chamar a atenção, que isso aqui é uma carta de ensino que, particularmente, eu acho que todo líder de igreja, ele deveria de... Irmã, eu vou dizer para o senhor que deveria de imprimir e colocar na sua sala, de maneira que você lesse todo dia, porque a carta de Tito é uma verdadeira maneira de como você deve governar a igreja. Então, ele fala coisas assim, sobre a ordenância, sobre como que deve ser escolhida a pessoa. É o que eu te falei, até mesmo como que você deve se relacionar com as pessoas de faixas etárias diferentes. Só para a gente matar uma curiosidade, né? Então, capítulo 2, ele fala assim, versículo 1 em diante, até o versículo 6, tá? Então vamos ver como que ele falava que você deveria de tratar as pessoas nas diferentes faixas etárias, tá? Curso de liderança. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, santos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados.
Agora ninguém fala glória a Deus, nem aleluia, né? Você vê que é pra gente pensar em muito, né? Porque a gente vê assim que Tito, né? Ele vem recebendo, se eu fosse colocar assim de uma maneira mais simples, eu entendo Tito como um pastor de uma igreja nova, né? E que, tipo Paulo, como se fosse uma pessoa já mais conhecedora, né? Então ele escrevesse assim: ô Tito, você que vai assumir a igreja lá, tá cuidando da igreja, ó, você faz isso aqui. Ô pastor, como que eu vou fazer o negócio lá, né? Quando o pastor pede para você dirigir um culto de oração, alguma coisa, né? Você fala: mas pastor, como que eu vou fazer? Como que eu tenho que fazer? Ah, você vai, eu não vou estar tal dia, você que vai pregar. Aí você já treme que nem vara verde, né? Paulo, então, ele manda todas as explicações para Tito. Ele fala assim: menino, presta atenção, hein? Você tem que tomar cuidado. Quem que você vai colocar de líder? Não vai colocando gente que te bate no ombro e diz assim: pode contar comigo, pastor. Não, você tem umas características que você tem que procurar. Não vai ficando no desespero, não. Mas e como que eu faço? Tem uns que são mais velhos que eu, outros são mais novos que eu. Você tem que tratar dessa maneira com as pessoas idosas. Os moços têm que ser assim. As mulheres idosas, mais velhas, elas têm que ser dessa maneira para que elas ensinem as mais novas. Ele vem montando todo esse quebra-cabeça para Tito. Então, ele vem dando dicas, né? Sugestões para Tito, que eu particularmente, relendo o livro de Tito, né? A gente começa a falar assim: caramba, eu não sei se é por causa que para a gente ministrar uma aula, alguma coisa, a gente começa a ler o livro um pouco mais aprofundado, né? Começar a buscar mais de uma... E aí a gente começa a olhar e falar assim: Deus, isso aqui é uma carta que nós pastores deveríamos de ler, nós líderes deveríamos de ler e reler diariamente. Isso aqui teria que fazer, como diz a palavra de Deus, ler e meditar nela dia e noite, né? Então, Tito recebe até uma sugestão. Olha que legal: evitar discussões que traga divisões. Então, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Olha essa sugestão de Paulo a Tito, né? Ele fala assim, versículo 9: mas evita questões tolas, genealógicas, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evitam. Então, o que ele fala? Tito, foge, filho. Esses debates de genealogia, da onde que veio Jesus, qual que é a genealogia disso, qual que é a genealogia, da onde que vem, por quê, qual que era a raiz, qual que era... Isso daí, isso não vai levar a nada, certo? Ele deixa bem claro, ele fala assim: genealogias, contenda, debates acerca da lei. Ele já deixa bem claro. Se os caras ficarem querendo discutir lei, para com isso. Fala assim pro cara: não tem nada a ver. Foge disso. Foge de discussões que não te levam a nada. E aí ele fala: agora, aos que são facciosos, aqueles que ficam criando burburinho, criando facção dentro da igreja, você chama ele, chama a atenção uma vez, chama a segunda, não deu, evita. Eu acho que Paulo queria dizer tipo assim: quando o cara chegava aqui e falava: pastor, eu preciso falar com você. Tá, depois. Era bem isso que ele estava falando para Tito. Falou: Tito,
Se o cara não quer aprender, você falou uma vez, falou outra vez, não quer, deixa ele de canto, continua pregando o evangelho, porque são coisas vãs. Ele diz, são coisas inúteis. O que é que vai te acrescentar na tua salvação? Genealogias, leis, questões tolas, contendas. Contendas por causa do quê? Por causa de um falar do outro, não sei o quê. Evita contendas. Sai disso, cara. Não se mete nesse meio não, viu, garoto? E ó, ficaram te chamou a atenção, não quer? Deixa de lado. E aí, pastor, posso falar? Oh, Deus te abençoe, querido. Vai dar atenção para quem realmente interessa, certo? Então ele vem chamando isso daí a atenção de Tito. A carta de Paulo a Tito é breve, porém é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se líder de uma igreja. É isso. É uma carta assim que a gente viu que ela é pequena, né? Só que ela é objetiva. Ela está ensinando Tito a como liderar a igreja. Então, existe assim muitas sugestões, muitas dicas, né, que ele vem dando para Tito. Tá ok? Vamos lá. Qual que era o nome do cara? Isso. Livro de Filemão. O pastor Paulo falou para eu dar uma acelerada para liberar vocês mais cedo. Então, obediência quebra a maldição. No livro é a página 113, ou 139, me perdoe. Gente, nós temos aprendido que é uma carta, no livro, página 139. A gente tem aprendido que é uma carta pessoal ou é uma carta para uma igreja. Filemão, esse cara, qual que é a pegada de Filemão? Né? É um livro difícil, né? Fácil é achar Pokémon, difícil é achar Filemão, né? Então, Filemão é uma carta que Paulo manda por causa de uma pessoa. Por causa de quem? Onésimo. Vocês lembram que nós lemos que Paulo fala assim, olha, Onésimo que tem me ajudado, né? É isso que nós lemos em Colossenses. Pois bem, Onésimo era um escravo, fujão. E quem que era o senhor de Onésimo? Filemão. Gente, nós vamos ver Paulo escrevendo uma carta para um senhor de escravo. É isso. Filemão é uma carta que Paulo escreve por causa de Onésimo. Então, o que ele pede de uma maneira simples? Ele fala assim, Filemão, recebe de volta Onésimo. O que acontece? Quando um escravo fugia, a tendência é que ele fosse capturado e morto. Ou açoitado, acontecesse alguma coisa muito terrível. Só que Paulo, ele vem pedir para que Filemão receba a Onésimo. Gente, e mais, não como escravo, como irmão. Então, se a gente olhar, geralmente Paulo fala assim, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, né?
ele escreve assim, ele começa a sua carta assim. Filemon, ele fala assim, Paulo, prisioneiro. Isso me chamou a atenção porque denota assim que Paulo, ele se coloca no mesmo nível ali de Onésimo. Então ele fala, Paulo, prisioneiro, para entender. Então, eu acho bacana que dá para a gente até dar uma lida, porque Filemon, né, só tem um capítulo, eu acho que dá para a gente degustá-lo por completo, né? Então, do versículo 1 ao 3, a saudação de Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Filemon era membro da igreja, cooperador. Filemon não estava cuidando da igreja de Filemão, não, viu? Não é nada disso, não. Filemon é o nome do cara. E a irmã Áfia e o Arquipo. Nomes bonitos, né? Para você colocar no filho. Diz o pastor Paulinho que se ele arrumar mais um filho, vai ser isso. Ou é Arquipo, ou é Áfia. Imagina chamando o Salvador. Não ia pensar que era Afta. Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vem, é um barato que a gente vem seguindo assim, ó. Paulo adocicando o cara, viu? Paulo vem só dando um de miguezinho. Coitado de Filemão, não sabia onde ia chegar o negócio, não. Nossa, aí você vê na carta de Paulo, prisioneiro, aonde Paulo quer chegar. E Paulo vem adoçando. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Por quê, hein, Paulo? Porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Imagina você recebendo uma carta de Paulo assim, né? Você todo, né? Você fala, caramba, eu sou o cara, meu. Paulo deve ter chegado lá onde ele estava sobre a minha pessoa. O cara deveria ter lido essa parte e já estava mostrando para a mulher dele, sei lá, né? Olha, mano, olha a carta de Paulo, né? O cara já estava com um sorriso, né? Talvez ele já tinha até jogado as costas para trás, colocado o pé assim em cima da mesa. Eu falo, que carta maravilhosa, né? Aí começa, né? Aí começa. Pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Agora vem. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Cristo Jesus. Tá lindo, né? Aí vem. Peço-te, por meu filho, olha como ele chama Onésimo. Meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões, outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Ele estava falando, ele antes era só escravo, inútil, um ser inútil. Agora ele está sendo útil tanto a mim quanto a ti. Mando de volta a ti, a ele, que é o meu coração. Caramba, hein?
Que carta de recomendação. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por forças, mas voluntário. Bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Agora ele vem no versículo 16. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão meu, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Dá uma atenção nisso. Quando você lê isso, sendo meu irmão amado, tanto meu quanto o seu, assim na carne. Dá a entendermos que Onésimo era irmão de Filemão. Caramba, como é que era esse negócio? Lembrando que naquela época, quando a pessoa ela pegava um dinheiro emprestado e ela não pagava, ela se tornava escrava. Certo? Então, a gente vê que Paulo dá-nos a entender que Filemão, ele tanto é na carne, e ele vem falar, só que agora também do Senhor. Ele é teu irmão duas vezes. Né? Ó, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano ou deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Então, Paulo ele vem puxando a conta de Onésimo para ele. Porque assim, se ele tinha alguma dívida que pudesse fazer com que Filemão não o recebesse como irmão, né? Isso eu estou levantando a questão do irmão de sangue, né? Ele agora fala assim, então faz o seguinte, joga a dívida para mim, que eu seja credor seu. Quita a dívida com o teu irmão e recebe ele como teu irmão. Então, e ele fala assim, eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Então aqui, no versículo 22, ele começa a ter uma esperança que ele vai sair da cadeia e ele quer ir ter com Filemão. Saúdam Epáfras, que é quem nós acabamos de falar lá em Colossenses, né? Meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então é uma carta que ele endereça para Filemão, tudo isso pedindo ajuda, pedindo que ele recebesse o seu irmão Onésimo dentro da casa dele.
Então é assim uma carta breve, né? Ela tem cerca de 355 palavras no grego. É uma carta simples, né? A gente vê que ele evoca assim a questão de que Filemão receba aquele que ele antes talvez tivesse até uma briga de família, tivesse uma tristeza, alguma angústia. Ele fala assim: recebe Onésimo, e se ele tem alguma dívida, eu vou pagar. Trata ele bem, e eu quero estar em breve com vocês. Então ele já, eu quero ver vocês dois juntos novamente. Família, não mais um escravo, mas agora dois irmãos, tanto na carne quanto também no Senhor. Então, essa é a carta de Filemão, tá ok? Meu querido pastor Paulinho, conforme foi solicitação do senhor, por hoje me termino. Alguém tem alguma pergunta?